Conexões Empreendedoras está no ar. Muito obrigada pela sua companhia nesta manhã de sábado. E eu já vou logo te dizendo, viu? Não sai daí, porque o programa de hoje está sensacional. Bora dar uma olhadinha no que vem por aí? Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro, esteve nesta semana em Fortaleza para uma convocação nacional com os empresários locais. E ele bateu um papo super descontraído com a nossa equipe. E nós falamos muito sobre vendas. Então, se você é varejista, é vendedor, não perde essa aula de graça. E tem também o programa Mesa Brasil do Sesc, que há quase 25 anos criou uma rede solidária com a sociedade civil e os empresários para ajudar a quem tem fome. Fica com a gente porque o Conexões Empreendedoras está no ar. Em Fortaleza, são 2 pontos de distribuição de alimentos do Mesa Brasil Sesc. Diariamente, chegam aqui doações de alimentos que passam por uma triagem rigorosa feita por técnicos do programa, onde é avaliada a qualidade dos alimentos, incluindo as condições de consumo. Dentre as doações estão frutas, verduras e legumes. O Mesa Brasil, assim como o Sesc, tem a missão de levar o bem-estar, saúde e vida para as pessoas, né? De dar dignidade àquela pessoa. Então, o Mesa Brasil, em especial, que trabalha diretamente com alimentos, eu diria que era dar essa dignidade para que a pessoa possa ter uma refeição e possa se alimentar, para que a partir de uma alimentação possa se desenvolver também, né? O programa trata-se de uma grande rede de combate à fome, ao desperdício de alimentos e que tem como parceiros a sociedade civil, empresários e as mais de 660 instituições sociais beneficiadas. O Mesa Brasil está em 150 municípios cearenses. Conseguimos distribuir 4.700.000 quilos de alimento. Isso aí, a gente atingiu mais de 300 mil pessoas, porque nós cadastramos instituições, hoje nós temos 669 instituições cadastradas em todo o estado do Ceará, e essas instituições alcançam essas 300 mil pessoas. Então foi uma distribuição recorde que nós tivemos, através também dos nossos doadores, principalmente dessa rede de doador, que precisa crescer e vem crescendo a cada dia. Atualmente, 331 mil pessoas são beneficiadas com os alimentos através das instituições assistidas pelo programa, que foi criado há quase 25 anos pelo Sesc e que durante todos esses anos já doou milhões de quilos de alimentos. É muito fácil doar para o Mesa Brasil. O Mesa Brasil ele tem 2 grandes lados, né, que precisam ser alimentados. O doador, onde o Mesa Brasil vai até a empresa, ou a pessoa física, se você está aí assistindo essa reportagem e diz, não, eu vou doar para o Mesa Brasil, que projeto bacana, a gente também recolhe da pessoa física e da pessoa jurídica, traz aqui para o banco de alimentos, aqui seleciona e distribui para as instituições cadastradas. Então, pode ser feito através de um Pix. Se você está em casa, quer fazer uma doação, a gente tem um Pix que cai direto na conta do Mesa Brasil e esse dinheiro é revertido em quilos de alimento que são doados aqui, assim como que as empresas doam. E para as empresas também doarem, é muito importante dizer que o Mesa, ele trabalha com toda a logística. Então, se você tem um supermercado, é distribuidor de alimentos, né? O Mesa Brasil vai, recolhe, se responsabiliza também pela distribuição. Além de incentivos fiscais, né, que dependendo da empresa, através do seu contador, você consegue incentivos fiscais por estar doando alimento que não está mais em condição de venda, mas em condição de consumo humano. O principal público é esse, realmente fazer com que esse alimento ele se transforme numa refeição e a pessoa ali consiga fazer naquela instituição aquela refeição. A Sabrina vai ficar por aqui, mas nós do Conexões Empreendedoras vamos agora até uma instituição que é beneficiada pelo programa Mesa Brasil Sesc. Bora lá?
Chegamos ao Instituto Hesed, um lugar de vida religiosa que fica no bairro Parque Santa Maria, aqui mesmo em Fortaleza. Além das atividades religiosas, o Instituto Hesed atende cerca de 1.500 famílias em situação de vulnerabilidade social e há mais de 15 anos o Mesa Brasil Sesc é parceiro das irmãs na missão de matar a fome de quem tem fome. Nós temos a parceria com o Mesa Brasil em cerca de 15 anos, mais ou menos. Recebemos essas doações que nos ajudam, nos auxiliam a manter as famílias nos momentos fraternos aqui, nos momentos comunitários, melhor dizendo. Momentos de oficina, de palestras, sempre preparamos alguma coisa para elas. E atualmente o nosso instituto atende cerca de 1.500 famílias e dentre tantas atividades que nós fazemos, outras doações que realizamos também, o Mesa Brasil nos auxilia com o reaproveitamento dos alimentos. As oficinas também que o Mesa Brasil promove, tanto da área da assistência social quanto de nutrição, sempre foi algo de muita valia também, porque é algo que para a pessoa que está em vulnerabilidade social, principalmente da pobreza, elas aprendem e elas dizem assim para nós, irmã, eu aprendi a não estragar os alimentos, a aproveitar tudo da fruta, da verdura. E isso tem um impacto de maneira direta na fome, tem um impacto de maneira direta, inclusive, até na própria acolhida da pessoa. Para a gente que tem, graças a Deus, às vezes não tem nenhuma diferença, mas para quem não tem, assim, é o milagre do dia. É o milagre do dia. E essa autoestima, como a gente falava agora, é a capacidade que elas vão recobrando de se redescobrirem, através de uma oficina que elas vêm para comer, a princípio, vêm para matar a fome, mas ali, aquela alimentação, depois da fome saciada, elas vão aprender alguma coisa. Nós temos algumas outras oficinas também da leitura dirigida, oficina de geração de renda com artesanato, com a própria culinária, com os alimentos que vêm do Mesa Brasil, utilizamos para isso, mas que elas aprendem e elas colocam em prática e com isso elas conseguem recobrar em si um valor que elas não conheciam de si. Nossa, eu consigo, eu sei fazer isso, eu aprendo, Muito bom, Bacana ver esse tipo de iniciativa que de fato ajuda as pessoas que realmente precisam. Parabéns ao Sesc e eu também quero deixar aqui um beijo grande a todas as irmãs do Instituto Hesed que receberam a nossa equipe tão bem e com tanto carinho. Irmã de Virgens Maria, um beijo grande, eu vou voltar aí, viu? E agora a gente vai bater um papo com Ricardo Nunes, fundador da Ricardo Eletro e que durante muitos anos foi considerado aí o segundo maior varejista do Brasil. Hoje ele viaja o país inteiro ensinando aos empresários como vender mais através de um método de vendas desenvolvido por ele mesmo. Conexões Empreendedoras conversa agora com Ricardo Nunes, o empresário que foi considerado aí o segundo maior varejista do Brasil, fundou a Ricardo Eletro com 1.100 lojas espalhadas por todo o Brasil, 45 mil colaboradores e 12 bilhões de reais de faturamento por ano, não é isso, Ricardo? É verdade. Loucura, hein? Loucura, é verdade. A gente vai agora saber como é que foi toda essa trajetória, mas antes, eu quero saber de você, se já conhecia o Ceará, a Fortaleza. Ele está aqui, gente, para uma palestra, um momento aí com os grandes empresários aqui do Ceará, de Fortaleza, já vem de outros encontros e agora a gente está aqui no hotel, onde daqui a pouquinho acontece mais um momento do Ricardo com empresários locais. Não, eu já conheço Fortaleza, nós tínhamos muitas lojas aqui e é um prazer estar aqui, Na verdade, o Nordeste todo é muito maravilhoso, A receptividade, o carinho e agora nesse novo desafio de levar o meu conhecimento aqui, construir essa empresa grande, igual você falou, que não é brincadeira a vida do empreendedor, é muito, como nós estávamos falando aqui, é muito duro, então é levar a vida prática, real, Porque eu observei que muitas pessoas, às vezes, que levam conhecimento, não viveram aquilo, São pessoas que falam que viveram. Então, eu resolvi entrar nesse desafio exatamente para levar a prática para esses empresários que estão aqui hoje. São mais de 500 que vão estar aqui hoje comigo. Olha que bacana. Contar um pouco essa história sobre gestão, sobre marketing. Eu acredito muito no marketing, sobre venda, que é tão importante para as empresas.
Fala um pouquinho para a gente, Ricardo, do método, né, que você criou aí, o RGV. Depois que você fechou as lojas, você vem aí com esse método que você viaja o Brasil todo, né? Na verdade, eu construí a Ricardo Eletro, comecei com uma lojinha de 20 metros quadrados, só para entender bem. Dali comecei a buscar mercadoria em São Paulo, aí depois montei a primeira lojinha em 2018. Essa lojinha virou uma, virou duas, depois virou esse número gigante de 1.100 lojas. E em 2018 nós resolvemos trazer um fundo esse que entrou na empresa em 2017 e 2018, auditor, e no final era até para entrar como sócio, e o fundo resolveu querer comprar tudo. E aí nós definimos vender essa empresa, vendemos essa empresa em 2018, e muitas das vezes as pessoas perguntam, cadê a Ricardo Eletro? Só eu não posso mais falar porque eu não estou dono mais. Aí depois que eu vendi essa empresa, comecei através da pandemia, eu fiquei meio desesperado de ver tudo fechado e levar o conhecimento. Quando o professor me chamou, eu falei, por que você não montou empresa de mentoria? Aí eu fui fazer um raio-x desse segmento, observei que realmente muitas pessoas que estavam levando esse conhecimento são pessoas que não tiveram a prática. Aí pedi opinião com alguns empresários, que na época são empresários que sempre me ajudou muitas decisões. Falei, cara, aproveita que você já construiu tudo que você fez e vai levar esse conhecimento seu prático, verdadeiro, né, que as empresas precisam tanto. Aí montamos um método RGV, método esse, onde eu passo 3 dias em São Paulo com geralmente 300 empresários e ali eu levo tudo sobre gestão, marketing, venda através do método RGV, 40 horas de conteúdo, é muita coisa. Trouxe todos os executivos que construíram junto comigo a empresa e a gente leva todo esse conhecimento prático, né, para realmente fazer com que as empresas tenham sucesso, porque o empresário não tem tempo a perder, né? Não pode brincar com o empresário, a vida de empresário é muito dura. Então eu estou muito feliz com esse novo projeto. Aqui hoje, na verdade, aqui em Fortaleza, eu estou rodando o Brasil todo com a Convocação Nacional de Empresários. O que é convocação? Como muita gente não sabe desse novo modelo meu de negócio, que é o RGV, então eu venho aqui hoje fazer uma apresentação e uma palestra em torno de 2 horas e meia, 3 horas. Estou rodando o Brasil todo, 80 cidades, e ali eu explico, né, já começo a entregar muito conteúdo e explico também esse novo objetivo da minha vida aí. Ricardo, de onde foi que surgiu essa ideia de você começar a ser o seu garoto propaganda? Porque Instagram nem existia na época. Nem existia na época. E você já teve essa sacada. Na verdade, eu sempre tive na minha mente, que eu vou trazer hoje para a convocação aqui, e levo no método RGV, a coisa de criar um diferencial. Né? Você criar um diferencial. E lá atrás, ninguém tinha coragem de botar a cara na televisão. Já foi atendido, já, senhora? O que você está mandando? Celular. Celular para vem cá. Pode chegar no balcão ali, ó. Lá do cantinho lá, viu? Ó, você viu ali agora. Cliente entrando. Vamos direcionar o cliente. Quer ver celular? Atenda o cliente. Independente de você estar atendendo o cliente, olha pro cliente, aborda o cliente e vamos levar o cliente até onde ele precisa. Dá para atender 2, 3 clientes ao mesmo tempo. Você está atendendo o cliente aqui, focado aqui, o cliente entrou lá, chama o cliente, olha o senhor, como é que vai, tudo bem? E eu vi que era um grande diferencial que as pessoas conectam com pessoas, né? E hoje está se provando que todos os grandes CEOs, grandes empresários estão aí botando a cara para ter sucesso, principalmente hoje com a rede social. Isso foi um grande diferencial. Eu acredito que o empresário ele tem que estar próximo à sua operação, próximo às pessoas, próximo aos seus clientes. Então aquilo ali não era nada mais nada menos que a verdade. Então todo sábado, durante 33 anos que eu fiquei dentro da galera, todo sábado eu estava de 8 da manhã às 22 horas. Eu acredito nisso, eu acredito em empresários que acreditam na força do trabalho. Eu não acredito nesse brá que muita gente leva aí, que você vai ser empresário, vai ter vida fácil, vai tirar 60, 90 dias de férias. Muitas das vezes as pessoas levam isso, que eles querem, na verdade, vender facilidade para pegar esses empresários e levar aquilo que viveu. Então, o empresário tem que estar focado no seu negócio, tem que estar dentro do negócio e não perder a vista. Você chegava a visitar todas as lojas? Visitava todas as lojas, todos os sábados a gente escolhia uma loja no qual ficava ali de 8 até as 22 horas. Quem trabalha com vendas precisa de uma equipe. A equipe é formada por gente. Lidar com gente é difícil? É muito difícil, mas tem jeito de lidar com gente. É uma das coisas que eu passo no primeiro dia do RGV, 14 horas falando, porque o que eu mais escuto dos empresários hoje é falar, cara, não tem jeito, ninguém quer mais trabalhar, ninguém quer isso, geração Z. Não é assim. As pessoas não querem trabalhar muitas vezes, aquele empresário
que não realmente que ele perceba que ele tem capacidade. Ninguém vai vender o tempo dele para um empresário mais ou menos. Aquele empresário que é realmente focado em buscar conhecimento, aquele empresário que está focado em crescer, né, quer entender que através de para crescer precisa de pessoas e constrói pessoas, ele tem muito mais chance de ter sucesso. Eu não conheço nenhum empresário que tem sucesso que não dedica a vida aos seus colaboradores. O que eu fiz na minha vida toda foi criar, né, os meus colaboradores como se fosse um filho. Quando eu falei isso, as pessoas falaram assim, mas espera aí, você está falando comigo que eu tenho que tratar como filho, passar a mão na cabeça? Pessoal, opa, o conceito meu de pai é diferente. Meu conceito de pai é o seguinte, eu tenho 2 filhas, eu quero criar como filhas é o seguinte, dedicar, né, a educar, a ensinar, a mostrar a vida para essas pessoas. Nós, empresários, temos obrigação de construir essas pessoas, de dar uma visão melhor para essas pessoas. É colocado muitas das vezes na cabeça das pessoas que eles não podem, que eles vão ficar daquele jeito a vida toda, e não é verdade. Se você dedicar, né, a elevar o ensinamento para essas pessoas, você tem muito mais chance de ter sucesso. O empresário mostrando para o empregado, né, para a equipe, que ele crescendo, todos crescem. É isso aí que eu sempre acreditei. É isso que eu acredito. É isso que eu acredito. Para isso você faz como? Você tem que dedicar tempo a ensinar essas pessoas. É mais fácil fazer do que ensinar. Porque quando você vai ensinar, as pessoas não vão fazer do jeitinho que você quer. Você vai ter que ter paciência e se não tiver, você não vai sair de dono para empresário. E eu falo que começar como dono, nós todos começamos. Mas em determinado momento você tem que virar empresário. E para você virar empresário, você vai precisar de gente, pessoas. É aqui que nós vamos ganhar a guerra, sabe por quê? Por isso eu quis fazer na loja dessa vez. A televisão tá tudo igual, todo mundo tá batendo em preço. As lojas estão todas iguais, as lojas estão todas bonitas, os concorrentes às nossas. Você assiste uma televisão na sexta-feira, é uma guerra de televisão de concorrente. E aí, qual é o diferencial da Ricardo Eletro? Quem que nós vamos ser diferente? A gente continua essa conversa já, portanto, não sai daí que o nosso intervalo é bem curtinho e eu volto já. Venda é a última ponta do negócio. Primeiro você tem que ter, para chegar na venda, você tem que ter processo, sistema, raio-x, construir pessoas, marketing, criação de ideia, para chegar lá na equipe de venda. Ricardo, você, naquela época, criou a Quarta-feira de Cinzas, né? Isso. Que todo mundo tirava para descansar o carnaval, né? E tudo, e o Ricardo estava lá. Ela tá bem com as informada. lojas. Quarta-feira de Cinzas, Ricardo Eletro. Enquanto todo mundo descansava do carnaval, Ricardo Nunes fazia história. É dia mais importante de venda da Ricardo Eletro. Agora, ele está prestes a repetir esse fenômeno, mas em um novo mercado. E eu queria que você falasse pra gente, você nunca parava, você sempre pensava 24 horas, uma coisa que você fala, eu sempre prestava atenção no que estava ao meu redor. Primeiro, eu sempre acreditei na força de marketing. Você me perguntar, Ricardo, quais são os segredos de sucesso do qual você fez uma empresa tão grande, uma empresa bilionária? Primeiro, o 3G, que é gente, cuidar de gente, construir essas pessoas. Segundo, você tem que acreditar no poder do marketing. O marketing é que vai fazer você chegar onde você quer. Eu conheço muitas pessoas que têm produtos bons e não vendem nada. Pessoas com produto mais ou menos e vendem muito, porque sabem o poder da comunicação. Então, marketing para mim é tudo. E você tem que entender que o marketing é muito mais do que simplesmente uma propaganda. E muita gente hoje acha que o marketing é só digital. Está completamente errado. O digital é mais um canal de comunicação. Hoje, quando eu levo os empresários a ver, eu mostro que TV aberta, rádio, um carro volante, tudo funciona dependendo do ambiente que você está. E a Quarta-feira de Cinzas não é diferente. Nós criávamos 30 ações no ano. E uma delas era a Quarta-feira de Cinzas, que era o segundo dia maior de venda da Ricardo. Primeiro era Black Friday, depois a Quarta-feira de Cinzas. Por que a Quarta-feira de Cinzas explodia tanto de vender? Porque a gente tinha o sábado, o domingo, a segunda e a terça para criar toda a expectativa, todo o suspense para abrir a loja na Quarta-feira de Cinzas, 6 horas da manhã. Você passava esses dias anunciando. Então, o tempo inteiro, faltam 3 dias, falta um dia, é amanhã.
na TV, na rádio, em tudo que lugar, nas redes sociais. E quando chegava na quarta-feira, era uma grande explosão de venda. Isso eu explico que a gente fazia 30 por anos. Então é venda, mais uma boa comunicação, dá igual a um bom resultado? Para você vender bem, você tem que comunicar bem. Venda é a última ponta do negócio. Primeiro você tem que ter, para chegar na venda, você tem que ter processo, sistema, raio-x, construir pessoas, marketing, criação de ideia, para chegar lá na equipe de venda. Então, muitas das vezes você que está me assistindo aí, você quer matar só a sua equipe de venda. Só que a equipe de venda é a ponta. Você tem vários outros pontos que você, empresário, primeiro tem que saber fazer o dever de casa. E um deles é o marketing. A concorrência, muitas vezes, é ali a pedra no sapato de alguns empreendedores. Só que você, aos 10 anos, eu vi uma história sua que você foi vender tangerina, que você chama de mexerica, mas aqui no Ceará é tangerina, e você viu um diferencial, porque você ofereceu, acho que 3 por R$1, e o vizinho botou 5 por R$1, e aí quebrou tuas pernas. Eu queria que você contasse essa história para as pessoas, para que elas entendam essa questão da concorrência. Como lidar com a concorrência, mas com o seu exemplo lá quando você tinha 10 anos. Eu pedi meu pai muito cedo, então, para ajudar minha mãe, eu peguei mexerica, que é a tangerina aqui, para vender na porta de uma faculdade. Então eu gritava 3 mexerica por R$1 e vendia tudo. Até que um belo dia alguém chegou lá e cantou 5 mexerica por R$1. Eu não vendi nada. Cheguei para minha mãe e perguntei, minha mãe, o que é isso? Ela falou, meu filho, isso é concorrente. Aí eu fiz a pergunta, como que faz para enfrentar um concorrente? Ela falou 2 coisas. Primeiro, você tem que fazer sempre algo a mais. E segundo, você vai olhar tudo e criar um diferencial. Aí fui vender mexerica, já cheguei gritando, agora é 7 mexerica por R$1. Aí o sujeito gritou do outro lado do concorrente, aqui é 10 mexerica por R$1. Aí eu falei, puxa vida, o primeiro ensinamento da minha mãe já não valeu. Mas aí ela falou, observe tudo e crie diferencial. Aí eu observei que ninguém gostava de descascar as mexericas. Aí eu descasquei todas as mexericas, aqui é 10 mexericas por R$1, mas tem um detalhe, é tudo descascada. Mas isso não é brincadeira, foi fato, e mais do que fato, se perguntar o que foi um dos grandes sucessos da minha vida, foi criar um diferencial, como a quarta-feira de cinza e outros diferenciais que eu criei no meu negócio. Mas para criar todos esses diferenciais, ser comunicativo, como a gente vê que você é, tudo isso o empresário ele precisa se preparar, ele precisa de conhecimento, não precisa? Precisa muito. Eu, por fato da minha vida, eu não tive muita oportunidade de formar em faculdade. Eu formei até 3º ano de 2º grau, mas eu falei que eu formei através do conhecimento que eu fui buscar com as pessoas. Eu fui buscar conhecimento desse mundo inteiro, há 28 anos atrás. Quando ninguém falava de China, eu fui na China aprender. Há 25 anos atrás, eu fui numa feira chamada NRF, a maior feira de negócio do mundo em Nova York. Então, eu gastava tudo e um pouco mais para buscar conhecimento. O dinheiro que você não tem, o tamanho da empresa que você não tem, é a falta de conhecimento que falta para você. Se você entender o caminho e buscar o conhecimento, você pode chegar em qualquer lugar que você quiser. Óbvio, através também do esforço e dedicação, né? Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aí 3 conselhos, 3 dicas do Ricardo Nunes para os empreendedores do Ceará. Nossa, 3, vamos lá. Primeira coisa importante que você falou, o 3G. 3G não é tecnologia, é gente, gente, gente. Ou você aprende a lidar com gente, ou você não vai construir um negócio para escalar. Porque você vai depender das pessoas. Então você tem que aprender a construir essas pessoas. E tem jeito, não adianta você reclamar. 2, marketing é tudo. Um marketing, mas não é simplesmente um marketing de propaganda. Um marketing é como se fosse uma cultura da empresa. Ele que determina tudo que você faz na empresa, a cor do seu negócio, até a roupa que você veste, como que você se comporta com os seus vendedores, sua equipe. Então define tudo o marketing. E acredite no marketing. 3, venda é tudo. Como assim? Se não vender, não tem negócio. Então, se vender, 90% dos seus problemas estão resolvidos. Então, você tem que entender e criar no seu negócio uma política chamada É Proibido Perder Venda, que passa por 13 pontos fundamentais,
que, se você quiser entender mais, eu vou falar rapidamente aqui hoje a convocação nacional, lá através do método RGV também, que é raio-x, que é marketing de criação, que é precificação, que é autonomia, velocidade, delegar, priorização, simplificação, processo, sistema. São várias coisas antes de chegar na ponta que é o vendedor, a sua equipe de venda. Para encerrar, tem uma frase que você usa que eu queria que você me dissesse o que ela significa para você. Ou você enfrenta a vida, ou a vida te enfrenta, não é isso? Isso. Você pesquisou bem. Isso que é o jornalista fera. Grava isso aí, está gravado. Eu ouvi isso do Ricardo Nunes, grava isso aí. Porque realmente ela pesquisou bem. Eu sempre digo o seguinte, ou você enfrenta a vida ou a vida de frente. Isso é muito simples, a própria frase já diz, né? A vida vai te testar o tempo inteiro, né? A vida vai te provocar o tempo inteiro. E mesmo quando estiver lá em cima, pode ter certeza que pode ter chance de você cair. Mas você tem que enfrentar, né? Você vê que depois que eu construí tudo que eu construí na minha vida, 45 mil funcionários, 1.100 lojas, a dificuldade que foi, né? Depois de vender a minha empresa, que eu vendi a empresa em 2018, depois de 4 anos, ainda vieram um problema para cima de mim, que eu já não tinha mais nada para o negócio, mas mesmo assim vieram e as pessoas querem te apagar. E eu falei, não vai me apagar. Eu sei que eu fiz, eu sei que construí, e por isso eu estou aqui hoje dedicando a minha vida a esse empresário, porque eu sei que a vida de empresário é muito dura, e chega de blá, esse empresário precisa escutar a verdade, e foi o que eu fiz, enfrentei. Quando eu comentei esse negócio novo, né, inclusive o senhor Jonathan, dono da Band, foi um dos grandes incentivadores. Eu falei, cara, você é um cara que construiu tudo. E pode ter certeza que você tem que levar esse conhecimento para as pessoas. E aí resolvi botar a cara de novo nas redes sociais, tudo. E estou aí hoje com as salas tudo cheias de novo, o RGV lotado, né? Por isso eu falo, se eu tivesse deixado, as pessoas tinham me apagado naquele momento ali. Sucesso em todo o Brasil. Lojas não faz parte dos seus planos? Loja agora não, agora tem que dedicar esses empresários. Ricardo, obrigada. Obrigado a você Seja pelo bem-vindo carinho. aí à Fortaleza, volte sempre. Você com certeza tem muito a ensinar para muita gente. Muito obrigado pelo carinho de vocês sempre. É um prazer. Prazer é meu, De viu? novo. Conexões Empreendedoras vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E lembrando que para rever o nosso programa, basta ir lá no nosso canal no YouTube, Band Ceará Oficial. Lá você vai rever todo o programa de hoje. Mais uma vez, um beijo grande. Obrigada pela sua companhia. E até o sábado que vem, se Deus quiser. Tchau!